Você sabe o que é o déjà vu? Aquela sensação de já ter vivido aquele momento em algum momento da sua vida? Pois é, todos nós acredito que já tenhamos passado por isso. A pergunta que chegou hoje foi para que eu comentasse a respeito desse déjà vu, deste momento já vivido em algum momento da vida. Fique por aí, eu volto para falar a respeito disto. Pois é, quem é que nunca vivenciou aquela sensação de já ter vivido aquilo ali em algum momento da vida? Isso se chama déjà vu, que é um termo que descreve a reação psicológica da transmissão de ideias de que já se esteve naquele lugar antes, de que já se viveu com aquela pessoa, que já ouviu aquela música, que já presenciou de alguma forma aquilo que está acontecendo. Esse termo é uma expressão da língua francesa que significa já visto. Quem nos manda esta pergunta é o André de Almeida Santos. André de Almeida Santos pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? Ele pede para comentar a respeito disso, porque segundo o André, isso está acontecendo direto em sua vida. Vamos lá, vamos tentar entender então, André, o que é que está acontecendo com esses repetes da sua vida, esses momentos que estão voltando. Será que de fato eles estão voltando? Esse é o déjà vu. Que na verdade existe sim uma explicação científica. O cérebro ele possui vários tipos de memória, como a memória imediata, que é responsável, por exemplo, pela capacidade de repetir imediatamente um número de telefone assim que ele é dito, sabe? Decora rapidinho? Pois é, tem gente que tem essa facilidade, não é o meu caso. Mas logo em seguida, a memória de curto prazo, ela dura aí cerca de algumas horas ou poucos dias, mas que pode ser consolidada até juntada aí a memória de longo prazo ou a memória de médio prazo, tá? Então, essa memória de curto prazo, ela tende a desaparecer, ok? Exemplo disto esses recados que a gente tem e a gente sempre esquece. A de longo prazo, por exemplo, um idioma que você aprende na sua infância e você leva para a vida toda, tá? Quando nós estamos falando aí da questão do déjà vu, tá? Ocorre quando existe uma falha no cérebro, ok? E essa falha está justamente onde os fatos acontecem dentro do armazenamento direto da memória de longo ou de médio prazo, sem passar pela memória de curto prazo. Tá? Nesse momento, de uma forma muito imediata, muito rápida, tá? É que dá essa sensação de que o fato já tenha ocorrido em algum momento. Mas esta é a explicação científica que nós temos, que é essa falha na memória, né? Então, primeiro, tudo que nós vamos vendo, tudo que nós vamos ouvindo, todos os cheiros, todos os sabores, tudo aquilo que nós vamos comentando, lendo, isso vai ficando tudo gravado em nossa mente dentro da memória de curto prazo. Aquilo que é de importância, que o nosso cérebro ele entende que venha a ser de importância, ele joga para essa memória de médio prazo ou de longo prazo. As memórias de curto prazo, de curto período, elas vão sendo eliminadas. Então, neste momento, o cérebro, ao invés de jogar ali para a memória curta, ele joga para essa memória de longo prazo, e aí dessa falha instantânea, muito rápido, tá? E dá essa sensação. E quem nunca vivenciou essa sensação, né? Já estive nesse lugar, já falou comigo isto, já ouvi essa música, eu já estive aqui antes, não é? E você tem aí várias outras definições para essa questão. Estou trazendo a definição científica, mas você tem várias outras definições dentro aí das religiões e aí cada religião vai dar um sentido, um significado para o déjà vu. Você tem isso aí sendo explorado de uma forma gigantesca na Idade Média e pessoas até mesmo indo para a fogueira por trazer esses relatos de déjà vu. Enfim, isso faz parte da história, não é de hoje, é de muito tempo. E nós nos assustamos quando acontece, mas eu quero deixar aqui bem tranquilo você, André, e todo mundo, que é algo muito natural, é algo que faz parte
da nossa natureza, essas falhazinhas que nada nos prejudica, pelo contrário, né? Nos dá essa sensação de questionamento, né? Essa sensação de falar, poxa, mas será? Mas vamos ficar tranquilo que é só esse lapso rapidamente, né, muito instantâneo do cérebro e vida que segue, tá bom? Espero poder ter te respondido, André. E você, que achou interessante, manda também a sua pergunta, na próxima semana estarei aqui respondendo. Abraço para todo mundo, até breve.